Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos em mais um ciclo de palestras aqui da Quinar. Para entender melhor esse mundo contábil, principalmente essa parte das demonstrações financeiras, né? Ou demonstrações contábeis. Já começamos aí com uma pequena diferenciação em terminologias, mas que significam a mesma coisa, né? Quando a gente fala de demonstrações financeiras e demonstrações contábeis, elas são a mesma coisa. É que, como na conversão das normas contábeis, né, brasileiras para o IFRS, houve a tradução de alguns termos, o termo em inglês ele leva a uma tradução de demonstrações financeiras, porque são financial statements. Então, a gente acaba traduzindo, mas demonstração financeira, demonstração contábil são a mesma coisa. A gente vai passar um pouquinho sobre esses conceitos para aprendermos um pouco mais sobre isso, todos nós. Inicialmente, a gente traz aqui a norma do Conselho Federal de Contabilidade, que é uma coisa bem técnica mesmo, que estabeleceu pela ITG 2004, desde janeiro de 2018, o básico das demonstrações para entidades cooperativas. E aqui eu falo de uma forma mais abrangente, né? Como é do Conselho Federal, ele é aplicável aos mais diversos ramos do cooperativismo e ele traz, né, de uma maneira bem clara e objetiva quais seriam os demonstrativos contábeis que as cooperativas devem elaborar, né, o que eles devem conter, qual o objetivo de cada um. Então, ele traz, como fala aqui, critérios e procedimentos específicos para registro de variações patrimoniais e a estrutura das demonstrações contábeis, né? E, logicamente, o que está previsto aqui se aplica às cooperativas e naquilo que a norma eventualmente não abranger, utiliza-se também a NBC-TG 1000, que é para pequenas e médias empresas, ou outras normas complementares, que têm o objetivo a atender a necessidade ou entendimento de determinados itens patrimoniais, de resultado, que devam ser observados por aqueles que elaboram as demonstrações contábeis das cooperativas, né? Então, a entidade cooperativa, como nós bem sabemos, é aquela que exerce atividades de uma forma da lei específica, por meio de atos cooperativos, que são prestação de serviços aos seus associados, que não têm objetivo de lucro, né, mas que trabalham, né, em comum, né, a cooperativa trabalha com o objetivo comum de atender aquilo que é a necessidade dos seus associados. Então, essa é uma entidade cooperativa, é uma definição que a própria ITG traz, a gente só trouxe aqui para clarear um pouco mais sobre o que diz. Essa ITG, no item 23, ele fala que as demonstrações devem ser elaboradas segundo a NBC-TG 26, que é uma norma do Conselho Federal que originalmente, vou dizer originalmente, mas só para a gente diferenciar, foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, que começou a elaborar normas contábeis, e o CFC foi, à medida que as normas foram saindo, foi entronizando isso dentro do seu arcabouço legal normativo, por meio dessas normas brasileiras de contabilidade, né, técnico geral, que trata de vários aspectos, e a 26 ela fala sobre a apresentação das demonstrações contábeis, né, ou a 1000, que é para entidades pequenas e médias empresas, mas que ambas têm o mesmo sentido quando definem quais são os normativos, o que eu devo elaborar, como é que deve ser composto, cada uma das demonstrações, o que deve conter, né? Mas elas são aplicáveis às cooperativas, pelo que diz a ITG 2004, naquilo que é necessário quando se fala de demonstrações contábeis usando NBC-TG 26, no caso, tá? Então, esse item 23 remete à NBC-TG 26, e a gente vai passar aqui de forma rápida, porque o que está na NBC-TG 26 está também nas normas do Banco Central, que a gente trouxe aqui, o arcabouço legal do Banco Central, estão muito alinhadas, logicamente, embora existam peculiaridades nas demonstrações de cooperativa e instituições financeiras, logicamente, que a gente vai tratar, mas no seu conteúdo, olhando por um panorama mais amplo, elas estão muito alinhadas quanto ao conteúdo daquilo que deve ser apresentado nas demonstrações financeiras ou contábeis. A 1000, como a gente falou, é para pequenas e médias
empresas. E qual que seria o objetivo das demonstrações? Oferecer informação sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, que seja útil para a tomada de decisão por vasta gama de usuários que não está em posição de exigir relatórios feitos sob medida para atender às suas necessidades, logicamente. Então, todos aqueles que são os interessados na informação contábil de determinada entidade, ele tem nas demonstrações financeiras, nas demonstrações contábeis, um fornecimento ou um conjunto de informações que vão ajudá-lo a entender melhor o negócio, a entender melhor a situação daquela cooperativa, né, no caso, com base nessas demonstrações financeiras, em todo o seu conjunto de demonstrações, porque elas vão propiciar informações úteis necessárias. A ideia é atender aquilo que é a necessidade do usuário da demonstração. Alguns chamam de stakeholders, né? A gente adora falar termos em inglês, mas são os usuários da demonstração contábil, da demonstração financeira, tem seus objetivos a obter a demonstração, a analisá-la, e ela tem, lógico, a demonstração, esse objetivo de atender a essas necessidades, esses desejos e anseios daqueles que as leem e tentam interpretá-las. No caso do Banco Central, ele emitiu a resolução CMN 4818, em 29 de maio de 2020, perdão, e em agosto de 20 também uma resolução do Banco Central. Antigamente, as resoluções elas eram só do Conselho Monetário Nacional, CMN, e houve uma reestruturação de normas internas do Banco Central, e ele passou a ter resoluções do próprio Banco Central, que eram as antigas circulares. Então, essas duas normas tratam, basicamente, do mesmo aspecto quando se referem a conteúdo das demonstrações, o que deve ser emitido, quais os prazos, quais são os tipos de demonstrações exigidas para as cooperativas de crédito. Mas, como eu falei, a exigência do Banco Central está muito alinhada àquilo que já se exige por meio da ITG 2004, da NBCTG 26, para as demais entidades, né? Porque as demonstrações elas são similares. O conjunto de demonstrações, a gente vai ver um pouco mais à frente qual é esse conjunto de demonstrações, ela é igual para todas as entidades. Logicamente, dependendo do setor, né, e saindo um pouco do universo cooperativo, né, dependendo do setor da economia que atua a empresa, ela pode ter demonstrações específicas e diferentes. Por exemplo, o mercado de previdência privada tem demonstrações com uma característica bem peculiar. As entidades ligadas à ANEEL, energia elétrica, elas têm, além das demonstrações que são as padrões, digamos assim, esse conjunto que a NBCTG 26 traz, ela tem alguma outra que é exigida pelo órgão regulador, mas que não faz parte desse compêndio de demonstrações, né? E assim por diante, mas ela está bem alinhada àquilo que é a necessidade da informação que se gera ao usuário para poder entender e compreender melhor a entidade cooperativa que ele pretende analisar os dados. Quais foram as principais alterações, né, que o Banco Central trouxe por meio dessas duas normas, né? A primeira, aqui no balanço patrimonial, ele já vem, quando um usuário pega a demonstração chamada balanço patrimonial, ela é um conjunto de informações, mas ela é uma fotografia estática, ela é uma foto de um momento. Normalmente, ela é uma foto do dia 30 de junho ou do dia 31 de dezembro. Então, ela traz um retrato de como é que está a situação de ativos e passivos de uma entidade cooperativa. Ativos, né, vamos reportando os conceitos mais antigos do que seria o ativo, vou falar aqui de uma forma bem mais simples, né? Não vou entrar no mérito porque a norma, com a conversão ao FRS, ela trouxe uma conceituação um pouco diferente, mas eu vou tentar trazer para vocês algo mais compreensível e mais simples. O ativo é aquilo que eu tenho de bens ou direitos de receber de outros, ficam no meu ativo. E no meu passivo é tudo aquilo que eu tenho como obrigação, que eu tenho que pagar a alguém,
que eu tenho que, em algum momento, liquidar mediante a saída de recurso financeiro. De forma mais simples e abrangente é isso. Então, o balanço patrimonial ele vai trazer esta figura do ativo e do passivo, com os meus bens e direitos e as minhas obrigações, que na demonstração elas ficam representadas, o ativo do meu lado esquerdo e o meu passivo do lado direito, quando apresentados em conjunto, né? Porque existem entidades que às vezes apresentam só o ativo e numa outra página só o passivo, mas quando vêm juntos, normalmente do lado esquerdo, quando você enxerga a demonstração, é o ativo, do lado direito é o passivo, de bens e direitos e obrigações. E a norma do Banco Central trouxe, que detalhe, elas já eram abertas por grau de liquidez e exigibilidade. O que é isso? Conforme do meu lado do ativo, né, bens e direitos, conforme o ativo seja mais líquido, ou seja, seja mais facilmente conversível em recurso financeiro, em dinheiro mesmo, ele vinha primeiro na minha demonstração. Então, por exemplo, do lado esquerdo do ativo, começa-se normalmente com o que eu tenho em caixa, com o que eu tenho em bancos, em aplicações financeiras, e aí ele vai, né, trazendo outras contas conforme o grau de liquidez ou a sua conversibilidade em recurso financeiro, em dinheiro propriamente dito. Então, a ordem do meu ativo é por grau de liquidez. Quanto mais líquido, ele vem primeiro. Quanto menos líquido, ele vem no final. Por isso que no balanço patrimonial ele traz do lado esquerdo o ativo imobilizado, os meus móveis, a sala, o prédio onde fica a minha cooperativa, né, os computadores. Isso fica mais por último, porque esses bens não são bens que são adquiridos para serem vendidos, sim para serem utilizados na operação da cooperativa, e por isso eles são de liquidez baixa. Porque a ideia não é comprar para vender, é comprar para utilizar. Então ele fica lá por último. Aquilo que é para eu converter mais rapidamente em dinheiro fica no início. Da mesma forma, do lado do direito, que é do passivo, ele vem por ordem de exigibilidade. Aquilo que eu preciso liquidar mais cedo vem primeiro. O que eu tenho um prazo maior para liquidar vem depois, vai ficando para o final. E por isso eu tenho no final do lado direito o patrimônio líquido, que é o quê? É o capital que os associados foram, né, vertendo para a cooperativa e foi formando esse capital. Isso aqui não se espera ficar devolvendo para o cooperado, isso é para ser utilizado na operação e a exigibilidade disso é pequena. Logicamente, tem alguns aspectos de previsões de estatutos que permitem o saque, né, parcial em algum momento, com base em determinadas condições, mas, a grosso modo, aquele capital formado pelos cooperados não é exigível, né, dentro de 1 ano, de 2, ele é para ficar na cooperativa por um longo período. Então, ele, como a exigibilidade dele é menor, ele fica mais para o final do lado direito. E aquilo que eu preciso pagar, como salários de funcionários, fornecedores, tributos, conforme o seu grau de liquidez, a exigência, desculpa, grau de exigibilidade, ele vai ficando, começa mais no início do lado direito do meu balanço patrimonial. Mas a novidade da norma, isso tudo eu falei só para explicar o que seria ativo e passivo, para quem não conhece ou não entende desse assunto. O que o Banco Central trouxe de novidade nesse aspecto para as cooperativas de crédito? Antigamente, eu precisava segregar aquilo que era circulante e não circulante nos dois lados. E o que era isso? O circulante é tudo aquilo que eu preciso, que eu vou receber ou preciso pagar, cujo prazo de vencimento vai até 1 ano. Então, eu estou em 31 de dezembro de 2021. Tudo que eu tenho a receber até 31 de dezembro de 2022, ou seja, 1 ano depois da data que eu estou, é circulante. Tudo que eu tenho a receber depois de dezembro de 22 é não circulante. Da mesma forma, do lado passivo, tudo que eu tenho que pagar, que é exigido que eu pague em até 12 meses, é um passivo circulante. O que eu tenho que pagar que ultrapassa os 12 meses é um passivo não circulante. E antigamente eu tinha que abrir essa informação na própria demonstração do balanço patrimonial. A norma do Banco Central permitiu que isto fosse feito só em nota explicativa, que é um conjunto textual que acompanha as demonstrações, como o próprio nome diz, para explicar, esclarecer os saldos que ali constam nessas demonstrações.
Então, eu posso fazer a abertura entre o que eu tenho que pagar em até um ano e pagar depois de um ano, só nas notas. Eu não preciso mais fazer na demonstração do balanço patrimonial. Essa segregação circulante e não circulante é só do balanço patrimonial. Então, a norma do Banco Central eximiu as cooperativas da obrigatoriedade de fazer essa divulgação nos quadros do balanço patrimonial. Eu posso fazer na nota explicativa. Além de agrupar e criar novas nomenclaturas de contas, né? Ativos financeiros, provisão para perdas associadas ao risco de crédito, que é a antiga, no mercado comum a gente chama de PDD, né? Provisão para devedores diversos, né? Ou duvidosos, perdão. Que a gente até costuma brincar no meio contábil que o devedor não é duvidoso, que é duvidoso se ele vai pagar ou não. Então, era um nome até um pouco errado. Mas nós tínhamos a PCLD, Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, que o nome adotado agora, com base nos novos normativos, é uma provisão para perdas associadas ao risco de crédito. Passivos financeiros, ativos e passivos fiscais e provisões. Então, ele trouxe algumas nomenclaturas novas. Então, essa foi uma mudança em relação ao balanço patrimonial. Na demonstração de sobras ou perdas, o que ele teve foi só também algumas nomenclaturas de contas que ele trouxe uma mudança com relação à forma como elas são, né, devem ser descritas no demonstrativo. Nada muito significativo. Um outro ponto do balanço patrimonial é que toda demonstração contábil ela deve ser comparativa. Então, para você que é usuário da demonstração, quando você pega uma demonstração de um ano, ele precisa estar comparável ou comparado a um outro período para que você possa avaliar se houve, né, uma evolução ou uma involução em determinados saldos, como é que está o crescimento, por exemplo, olhando para a cooperativa de crédito. Será que a carteira de operações de crédito cresceu, diminuiu? Como é que está o caixa, né? A parte dos bancos, as aplicações financeiras, elas aumentaram ou não? Aumentou o volume do meu passivo? Se eu não tenho uma informação que compare duas datas, eu não tenho como avaliar se houve ou não essa evolução ou involução, esse acréscimo ou decréscimo de saldos entre dois períodos. Então, ele estabeleceu, sempre foi comparativo, mas ele estabeleceu que o balanço patrimonial vai sempre ser comparado com o final do exercício social imediatamente anterior, né? E as outras demonstrações com o mesmo período ao qual se refere. Então, se eu estou fazendo uma demonstração em junho, as demonstrações de sobras ou perdas, mutação, elas vão ser comparadas a junho. Então, é junho com junho. O balanço patrimonial, se eu estou fazendo em junho, eu comparo a dezembro, sempre com o exercício social anterior que foi encerrado. Então, essa foi uma outra coisa que foi trazida pela norma. E ela readequou também uma estrutura das notas explicativas e criou até uma questão de notas mais, digamos, reduzidas, mas condensadas, notas condensadas, em que você não precisa descrever tudo aquilo que você entende, que é normalmente exigido numa norma, numa nota explicativa completa. Mas a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Então, são as principais alterações. Ela consolidou os critérios gerais, né, de elaboração e divulgação, como já falei, inclusive também para poder encaminhar isso ao Banco Central, tá? Estabelecer um mecanismo, uma obrigatoriedade em termos de prazo, formato que eu devo divulgar isso ao Banco Central e aos associados. E aqui tem aquilo que são as demonstrações financeiras obrigatórias, né, demonstrações contábeis. Falei, está alinhado com as normas internacionais, com as normas das demais entidades. Vou falar para vocês quais seriam as diferenças, né? Então, nós temos o balanço patrimonial, demonstração do resultado abrangente, essa é uma novidade, em termos de aplicabilidade às cooperativas, que não era e passou a ser agora, temos que fazer a DRA. Demonstração do fluxo de caixa, isso aqui tudo, gente, como foi 20, em 21 já era exigido, tá? Só estou trazendo uma informação daquilo que é mudança. Então, até 2020 não tinha DRA. DRA acabou sendo feito em 20, mas 19 não existia. Então, 20 passou a ter, 21 assim por diante. Demonstração do fluxo de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Tá? Então, elas têm que ser publicadas acompanhadas das respectivas notas explicativas. O que seria a nota explicativa? Como eu falei, é um documento textual em que eu esclareço
trago mais informações, enriqueço os números que constam nas demonstrações. Faço abertura de saldos, demonstro mais analiticamente, então ela serve para auxiliar no entendimento dos números que constam dessas demonstrações aqui. Tá? E um detalhe, a do fluxo de caixa, logicamente, a norma prevê o seguinte, igual o CPC específico, que é o C3, que fala de fluxo de caixa, ele fala o seguinte, para cooperativas, né, ou instituições financeiras, mas cooperativas de crédito, é mais para cooperativa que aplicar. Se ela tiver um patrimônio líquido inferior a 2 milhões em 31 de dezembro do exercício anterior, ela não é obrigada a elaborar. Quem que está, né, isento disso? Instituições constituídas sob a forma de companhia de capital fechado, as cooperativas de crédito singulares, ou seja, as centrais são obrigadas a publicar, independentemente do patrimônio, mas as singulares não, elas têm que olhar se o patrimônio líquido delas é menor do que 2 milhões, é maior, perdão, aí ela é obrigada a publicar, se não for, ela não é obrigada. Ela pode publicar? Pode, mas não é obrigada. E a sociedade de crédito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte. Então, essas entidades, o Banco Central isentou da obrigatoriedade caso elas não possuam um patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais em 31 de dezembro do ano anterior. Então, olhando para nós, estamos em 2022, quando eu for elaborar as demonstrações do final do ano, eu olho para 31 de dezembro de 2021, vejo se o meu patrimônio líquido era maior do que 2 milhões. Se ele fosse, se ele foi maior do que 2 milhões, eu tenho que elaborar a demonstração do fluxo de caixa. Se ele foi menor do que 2 milhões, eu não sou obrigado. Posso, mas não tenho obrigatoriedade, com base na norma do Banco Central, de publicar essa demonstração. A 4818 também trouxe, né, nas apresentações, a instituição deve pressupor, quando elabora as demonstrações, que as atividades vão ter continuidade, ou seja, eu elaboro sempre as demonstrações com o conceito de que a entidade vai subsistir, vai existir de forma perene. Eu não posso elaborar a demonstração achando que daqui a 2 anos, 2 anos ela vai fechar, a cooperativa não vai mais existir e tal, eu vou elaborar igualzinho a demonstração de uma outra cuja o prazo de vida dela é indeterminado. Então, eu preciso ter sempre esse pressuposto da continuidade das suas atividades. E eu tenho que apresentar separadamente cada classe relevante de itens similares, evidenciando de forma segregada os itens de natureza ou função diferente. Então, aquilo que tem natureza similar, eu posso aglutinar e colocar num grupo que represente aquele conjunto de contas ou de itens relevantes da demonstração contábil. Então, por exemplo, aplicações interfinanceiras de liquidez, que é uma nomenclatura de um grupo das demonstrações cooperativas de crédito. Ali eu vou colocar itens que compõem esse grupo que tem similaridade em termos do seu conceito, né, da sua função, eu vou juntar e colocar numa linha só. Então, eu posso aglutinar, não preciso ficar abrindo todos os números, né, dentro do balanço patrimonial, por exemplo, ou até das SP, como as despesas e receitas, não há necessidade, eu posso aglutinar se eles forem similares, né, e facilitar, assim, a leitura da demonstração por parte daquele que a está interpretando. Com relação a ativos e passivos e despesas, tem que ser reconhecido pelo regime de competência. O que é isso? Eu faço o registro conforme o fato contábil ocorra. Então, se eu incorri numa despesa, eu tive uma pessoa, contratei a pessoa, ela prestou o serviço para mim, a despesa ocorreu, eu registro a despesa. Se eu contratei, mas ela vai só realizar o serviço para mim daqui a 3 meses, ela não é despesa agora. Eu tenho que aguardar a realização para fazer o registro. Então, esse regime de competência é você observar que muitas vezes há uma certa confusão com relação ao caixa. Então, saiu o dinheiro do meu banco, é agora que eu registro uma despesa. Entrou dinheiro no meu banco, agora que eu registro uma receita. Não. Na contabilidade, a gente olha a competência. Quando o fato gerador ocorreu. Essa é a base para eu registrar uma receita ou uma despesa. Então, com base naquilo, no momento em que ocorreu, eu faço o registro.
senão a minha contabilidade fica inadequada. Tá? E fala que tem ativos e passivos e despesas não podem ser compensados um com o outro, a não ser que haja uma permissão ou exigido pelo Banco Central ou pelo Conselho Monetário Nacional. Você tem um ativo aqui, um passivo. Vou compensar um com o outro aqui para ficar melhor no meu. Eu tiro um passivo grande, eu tenho um ativo grande, eu deixo ele um pouco menor e fico sem obrigação no meu passivo, melhor nos meus índices. Né? Só olha, deve pouco. Não pode. Se você não tiver, né, uma exigência com relação a isso, uma permissão para que haja essa compensação, você não pode fazer. Tem que ser aberto os dois números segregadamente, tá? Para que a informação seja divulgada adequadamente. Tá? Como a gente falou, apresentar os valores comparativos ao período anterior, né? E você deve, né, ter informações narrativas, descritivas e notas, né, para que, se forem relevantes, para que ajudem na compreensão do conjunto das demonstrações contábeis, tá? Mas isso aqui já tinha falado, sempre ter a divulgação comparativa em relação ao período anterior, inclusive nas notas explicativas, quando eu for esclarecer algum saldo na minha nota explicativa. Então, a demonstração tem que ser consistente de um ano para outro, então eu tenho que ter os mesmos critérios quando eu elaboro a demonstração contábil no ano 2021 para 2022, tem que haver consistência. Se eu mudo uma prática, se eu mudo a forma como eu apurava tal valor, isso implica numa comparação inadequada com o ano anterior, eu preciso fazer um ajuste para trás. Aí são outros pontos mais complexos da contabilidade, e digo isso aqui para quem não é da área e não conhece, então eu preciso ter consistência. Eu preciso poder olhar um resultado de um ano em comparação ao outro e saber que as bases de apuração foram iguais. Senão, eu posso fazer uma avaliação, uma análise inadequada e incorreta. E as informações, adicionadas a regulamentação específica, esses requisitos, eu tenho que apresentá-las, né? Eles foram insuficientes para permitir a compreensão do impacto de determinadas transações e eventos. Então, aquilo que for significativo, na nota explicativa, eu preciso esclarecer, de forma que fique claro para quem lê a demonstração o que ocorreu naquela transação específica. Tá? Aqui é um comentário que tem que haver na nossa explicativa, de que elas foram elaboradas de acordo com as normas emanadas pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil, exigência normativa. Aqui a gente já comentou, aqui é sobre o envio, né? Há uma obrigatoriedade para as cooperativas de crédito que encaminham ao Banco Central até 90 dias após o encerramento do exercício de 31 de dezembro, ou até 60 para o semestre encerrado em 30 de junho, ou seja, terminou o semestre de 30 de junho, eu tenho 60 dias para encaminhar para a Central de Demonstrações Financeiras do Banco Central, que é um endereço na internet, as minhas demonstrações, balanço, demonstração das sobras ou perdas, DRA, ADMPL, DFC, notas explicativas, acompanhadas do relatório da auditoria independente e do relatório da administração. Pego esse conjunto de documentos e encaminho ao Banco Central. Isso em junho. E em dezembro, eu tenho 90 dias depois de 31 de dezembro para encaminhar também esse conjunto de demonstrações, porque aí fica para acesso público. Então, você pode acessar esse link da Central de Demonstrações Financeiras lá do SFN, no site do Banco Central. Existe um link, você entra lá, você consegue pesquisar a demonstração contábil de qualquer cooperativa, né, de qualquer instituição que tenha sistema financeiro. Se o interesse é cooperativo, você vai lá e busca as demonstrações dessas cooperativas que estão lá, né, divulgadas, tá? Nas cooperativas de crédito. Então, essa norma trouxe essa obrigatoriedade das cooperativas mandarem, com base nesses prazos, esse conjunto de demonstrações ao Banco Central. Tá? A resolução 2, ela consolidou alguns aspectos de demonstração, estabeleceu mais analiticamente o que seriam cada demonstrativo, o que teria em cada demonstrativo, quais seriam as linhas, o que eu poderia condensar, a estrutura mínima exigida em cada demonstrativo, né, e está alinhada com aquilo que a 4818 já traz, que ela está mais fechada, aqui ela está mais analítica no que diz respeito às definições de cada demonstrativo. Tá? Como aqui também, igual na 4818, facultada a apresentação das contas de ativo e passivo, baseado somente na liquidez.
Então, se ela acha que tem que apresentar, né, por exemplo, eu gosto de fazer por liquidez. A prática de mercado é por liquidez e por exigibilidade, mas ela facultou. Deixa você entender que a informação vai ficar mais útil, mas continua sendo, né, dessa forma, por liquidez. E a segregação de circulante e não circulante, nota explicativa, mesma forma. Aqui são algumas exigências que devem constar das notas explicativas. Então, o nome da instituição, o escopo das demonstrações financeiras, qual ano que se refere, se ela é individual, se ela é consolidada, a data de encerramento do período, o período ao qual se refere às demonstrações, o nível de arredondamento dos valores monetários utilizados. Eu estou divulgando em reais sem centavos, em milhares de reais, você tem que informar isso no nosso aplicativo. Além disso, ela também tem que evidenciar todas as informações, isso é interessante e muito importante. A nossa aplicativa tem que ter... Então, se você é um cooperado e pegou a demonstração contábil para olhar, quando você vai na nossa aplicativa, ela tem que ter todas as informações necessárias ao completo entendimento da sua posição e evolução patrimonial. Então, ela tem que estar claro para aquele que lê a nota explicativa, como que os saldos foram formados e como se comportaram, como é que está a situação, né, da cooperativa expressa nas demonstrações financeiras, né, o seu desempenho e seus fluxos de caixa. Então, tem que ter informações que consigam me dar esse completo entendimento. A base sobre a qual se preparou as demonstrações, as políticas contábeis específicas e as normas que se basearam. As informações não inseridas nas provas de demonstrações financeiras consideradas necessárias para uma apresentação adequada da sua posição patrimonial financeira, do seu desempenho. Eu tenho que inserir tudo aquilo que me permita entender plenamente a demonstração, como a gente já falou. Os julgamentos que foram realizados, então tem uma nota específica, por exemplo, de quando eu tenho ações judiciais, aquilo que eu posso perder nas minhas ações, que eventualmente a cooperativa está discutindo no mérito, no campo judicial. Então, eu tenho que explicar como é que eu reconheci, com base em quê, se eu tenho alguma provisão que eu contabilizei, qual foi a base que eu utilizei para aquilo. Então, isso tem que estar esclarecido na nota explicativa, porque você olhar só o número que está no demonstrativo contábil, não adianta. Você não vai entender. Como é que ele chegou nesse número? Eu preciso esclarecer os principais julgamentos realizados no processo de aplicação das políticas. Os resultados recorrentes e não recorrentes de forma segregada. O que é isso? Resultado recorrente é o resultado que advém da minha operação normal. Eu sou uma cooperativa de crédito, eu faço aplicação, eu capto recursos dos meus associados, eu empresto na forma de operação de crédito. Então, isso é uma operação que é recorrente. Então, os resultados que advêm disso são chamados de resultados recorrentes e eles fazem parte do dia a dia da cooperativa. Quando eu falo não recorrente, por exemplo, dando um exemplo de cooperativa de crédito. Cooperativa de crédito, ela tem lá um ativo permanente dela, um prédio que ela usava como sede e não vai usar mais. Aí ela vai vender o prédio, que ela não vai mais utilizar. Ela tinha um posto de atendimento, vai desmobilizar, não vai... Então vendeu lá o prédio do posto de atendimento, porque ela não tinha mais interesse em utilizar. O resultado que ela obteve com a venda, então vamos pensar, na contabilidade, esse prédio estava registrado por por 500 mil reais. E ela conseguiu vender no mercado por 700 mil reais. Ela ganhou 200 mil. Esse 200 mil, eu tenho que informar que ele é não recorrente. Porque, senão, na hora que o cooperado olha o resultado da cooperativa, e vamos supor que essa cooperativa deu um resultado, neste ano em que ele vendeu esse imóvel, de 500 mil reais. Aí ele olha o ano anterior, o resultado foi de 200. Ele fala, nossa, 500 mil, mas eu preciso informar para ele que desses 500 mil, 200 são não recorrentes. Ou seja, foi uma transação não usual que aconteceu naquele ano e colaborou para o resultado ter esse aumento. Na verdade, se eu comparar os dois resultados recorrentes, um era 200, o outro era 300. Eram 500, né? Se eu tirar os 200 mil da venda do imóvel, fica 300. Então, era 200, 300. Teve um aumento, mas não tão significativo quando eu olho 500 em relação a 200. Então, eu preciso informar em nota os meus resultados que são não recorrentes,
para que o cooperado ou aquele usuário entenda que aquele resultado está inflado ou diminuído de fatos que não são usuais, que não são corriqueiros, não fazem parte da dinâmica de atividade da cooperativa. E também outras informações são obrigatórias, como o domicílio, a forma jurídica, a descrição da natureza das operações, o nome do controlador e do controlador do grupo econômico, caso se aplique, que existe, né? Em cooperativa isso não é muito comum. O resultado não recorrente, aquilo que eu estava explicando, é o resultado que não esteja relacionado ou esteja relacionado incidentalmente com as atividades típicas da instituição e que não esteja previsto para ocorrer com frequência. Então, aqui é a definição que a própria norma já traz, a resolução BCB2, já traz o que é o resultado não recorrente. Então, isso aqui eu preciso comentar em nota a sua existência e de onde ele veio, de como é que ele foi apurado, para que o usuário entenda que esse resultado não faz parte da atividade normal da cooperativa. Tá? Ó, evidenciado no nosso aplicativo, então a gente tá, né, já foi falado. Também fala da remessa das demonstrações contábeis, tá? Como a 1418 fala, da Central de Demonstrações Financeiras, está no artigo 45. Fala da periodicidade aqui, que eu tenho que encaminhar. E aqui na própria resolução ela fala o que é a demonstração contábil, que está alinhado com aquilo que define a NBCTG 26, né? Lá do Conselho Federal de Contabilidade, que a gente falou no início. Então, qual é o objetivo do balanço patrimonial? Demonstrar uma posição estática, como eu falei, é uma fotografia na database de análise. Então, as contas do ativo são apresentadas em ordem decrescente de liquidez, ou seja, do mais líquido para o menos líquido, como já falei. O passivo, né, e o ativo são segregados em circulante e não circulante, mas a norma permite que isso seja feito somente em nota explicativa, como eu já expliquei. E aqui tem a questão dos 12 meses, como eu já falei para vocês também. Aqui é um modelo, né, com números fictícios de uma cooperativa. Então, ela tem o ativo, tá vendo aqui? A gente colocou só o ativo separado do passivo. Então, como eu falei, às vezes eles vêm juntos, o ativo fica do lado esquerdo, o passivo do lado direito. Então, o ativo do lado esquerdo, aqui não, aqui é uma comparação. Então, como a gente falou, comparativo, 21 comparando com 20. Esse é o número de um ano, esse é o número do outro. A abertura, a provisão para perda esperada associada a risco de crédito, nas operações. Essa é uma abertura mínima que o Banco Central exige. Então, aquilo que se entende que é importante, né, abrir, você abre. Aquilo que você pode condensar, você condensa. Por exemplo, outros ativos financeiros são valores mais não significativos, então está tudo junto, né? Não tem tanto significado. Outros ativos, também valores pequenos. Aquilo que é importante, a gente abre. O que não for, não precisa. O passivo, aí já vem por exigibilidade. Então, primeiro são os depósitos, depois demais instrumentos financeiros. Então, também com uma estrutura mínima estabelecida pela resolução. E aqui é o patrimônio líquido, como eu falei, é aquilo que a cooperativa possui, que advém dos associados. Eles capitalizaram, integralizaram o capital, e aqui fica registrado junto com as reservas que são formadas ao longo da história da cooperativa por meio de seus resultados. Demonstração de sobras ou perdas é outro demonstrativo, né? Então, o que é a demonstração de sobras? Ali você vai mostrar qual é o resultado que a cooperativa teve, com base nas suas operações, nas suas transações, quanto que ela oferiu de resultado positivo, chamado sobras, negativo, chamado perdas. No mercado comum, o positivo é o lucro e o negativo é o prejuízo. Para cooperativas, a nomenclatura é outra, são sobras e perdas. Eu uso prejuízo e lucro para os atos não cooperativos, mas para os atos cooperativos são sobras e perdas. Então, aqui é a definição dessa demonstração. Para cooperativas em geral, pegando pela ITG 2004, detalha a formação do resultado líquido de exercício pela confrontação das receitas, ingressos, custos, dispêndios e despesas, segundo o princípio contábil do regime da competência, já falou sobre isso. E para as de crédito, evidenciar os fatos envolvidos associados à cooperativa, esses atos cooperativos, os ingressos, diminuir os dispêndios, as receitas e despesas decorrentes do ato cooperado é denominado de ingressos e dispêndios, então essa é a nomenclatura. Quando ela faz algo que extrapola o ato cooperado, ela deve ser captada como receita, custo e despesa, ou seja, ato não cooperativo. Tá? Então, só uma definição geral.
Esse é o modelo de demonstração. No ramo crédito, a ITG pede que você faça a demonstração dos resultados segregado entre o ato cooperativo e o ato não cooperativo. No ramo crédito, qual que é o normal, comum? A demonstração vem fechada e a abertura daquilo que é resultado de ato não cooperativo, ele é feito em nota explicativa. Normalmente é assim que se faz, no ramo crédito. Os outros ramos, geralmente, já fazem na própria DSP mesmo, já abre aqui ato cooperativo, ato não cooperativo, e abrem. Então, são diferenças, mas o objetivo é demonstrar qual foi o resultado, né? Aqui, no caso, teve 58, como está em reais, 58 milhões de resultado no ano, deduzido aqui o juro ao capital. Então, ele traz, é uma demonstração na forma dedutiva, então, eu começo com as receitas, tiro os dispêndios, dou um resultado bruto de intermediação e vou deduzindo até chegar no valor final do ano, que vai ficar à disposição dos associados para deliberação na Assembleia. Então, a DSP tem esse objetivo, de demonstrar esses valores, tá? Que é só um modelo do ramo crédito. E, lógico, os atos não cooperativos são apresentados em nota explicativa. Então, as questões fundamentais da DSP para entender. Origem de resultados, preponderante de resultados operacionais e não operacionais, se houve resultado não recorrente. Então, eu preciso ter isso demonstrado, é uma base, né, é um ponto importante para eu entender o que é uma DSP, eu conseguir compreendê-la. Eu preciso entender o que é resultado recorrente, o que é não recorrente, o que veio do ato cooperativo, o que veio do ato não cooperativo, o que é operacional e não operacional. Na convergência das normas internacionais da UFRS, essa parte de receitas não operacionais ela foi mais reduzida, ela ficou mais restrita. Mas eu preciso identificar o que advém da minha operação, da minha atividade, e o que não vem, o que é recorrente e o que é não recorrente naquilo que eu realizo. Se a geração do resultado positivo de sobras com receitas predominantemente advindas de reversões de provisões para perdas do risco de crédito e outras provisões, isso é um ponto importante. Então, você que é cooperado, pegou a demonstração de sobras e viu, olhando a demonstração, olhando as notas explicativas, que o resultado deste ano ele teve um grande impacto oriundo de uma reversão de provisões, seja aquela provisão para perdas estimadas vinculadas ao risco de crédito, seja uma provisão de bens não de uso, né, o famoso ativos não financeiros mantidos para vendas, que é o BNDU, você percebeu ali, você pode ter um problema de interpretação. Você falou, olha, esse resultado está afetado por algo que não deveria. É um ponto importante para se atentar. E, eventualmente, a geração de perdas, com reversão de fundos voluntários, o FATs e outras reservas que evidenciam sobras a distribuir. Todos esses fatos, quando ocorrerem, tem que ter especial atenção para que, na hora de analisar o resultado final, a última linha, como a gente viu aqui, ó, nós possamos entender se isso aqui é real ou se ele está impactado por fatos que podem denotar que o resultado não é esse ou que, de certa forma, essas transações ajudaram a formar algo que pode vir a ser distribuído, por exemplo, e não deveria. Então, para tomar um cuidado, logicamente, na análise desse resultado. A DRA, resultado abrangente, ela é uma demonstração que ela impacta o resultado do ano com eventos que não estão registrados como resultado e que foram transitados pelo patrimônio líquido. Então, ela te dá uma visão diferente do que seria o resultado caso essas transações fossem contabilizadas no resultado do exercício. Como elas transitam só pelo patrimônio líquido, aí a DRA traz o quê? Eu ajusto esse meu resultado por esses eventos que passaram só dentro do patrimônio. Então, é uma forma do cooperador olhar e falar, bom, se esse item tivesse ido direto para o resultado, o meu resultado seria esse. Podia ser maior ou menor. Então, ajuda a entender melhor também essas movimentações de patrimônio que poderiam estar registradas no resultado, mas que, por questões normativas, não estão. Eu vou falar de uma especificamente quando eu mostrar o modelo, tá? Então, aqui nós temos uma que teve a sobra, não teve resultados abrangentes, então a sobra é a mesma. Mas nós temos um modelo que a gente teve o resultado, mas tivemos outros resultados abrangentes, que são negativos, ó, tem um menuzinho aqui, então reduziram as sobras.
Que resultados são esses? Vou dar um exemplo para vocês. Se você faz parte, é associado de uma cooperativa que participa, né, uma central, por exemplo, participa de um banco cooperativo. O banco ele é obrigado a fazer uma provisão registrada no patrimônio líquido com base em uma avaliação de mercado de aplicações financeiras. Então, eu apliquei 1.000, mas se eu for pegar esse 1.000 e vender no mercado, essa minha aplicação de R$ 1.000, ela vai valer 980. Então, esses 20.000 de diferença, você tem que contabilizar isso lá no patrimônio líquido, conforme o tipo de título que você tem, uma provisão, uma conta de ajuste de variação patrimonial, ajuste de avaliação patrimonial. Mas lá no patrimônio líquido. Esse valor fica só no PL. Então, ele só impacta ali. Ele é um outro resultado abrangente, porque ele poderia ser, no futuro, ele pode vir a ser ou não contabilizado no resultado. Então, o que eu faço? Se eu tenho um efeito similar a esse, eu vou e ajusto aqui, ó, aquilo que está sensibilizando só meu patrimônio líquido e não foi para o meu resultado. Aí eu venho e demonstro aqui. Né? Não sei se vocês vão lembrar, naquela época que nós tínhamos reavaliação de imóveis. Então, a gente tinha uma reserva de reavaliação que ficava no patrimônio líquido. Eu fazia a reavaliação e, conforme a depreciação do bem que eu reavaliei, eu ia realizando a reserva que estava no meu PL. Então, tem um bem imóvel, reavalio, ele aumenta de valor e esse novo valor passa a ser depreciado ao longo do período. Essa depreciação, eu pego a reserva, que era esse ganho, eu jogava no patrimônio líquido, não ia para o resultado, fica numa conta de reserva dentro do patrimônio líquido, e eu tirava dela e jogava para sobras ou perdas acumuladas conforme a depreciação do bem. Esse item é um que não transita no resultado, ele viria aqui ajustando as sobras. É só para demonstrar para o associado que existem movimentos dentro do patrimônio líquido que, em algum momento, podem vir a impactar, ou não, mas deveriam, o resultado, e aí eu faço uma demonstração para ajustar o resultado com base na consideração desses movimentos, desses eventos, das minhas sobras. Então, ela é só para mostrar, como está aqui, não reconhecido pelas cooperativas por força regulamentar. No entanto, eles são apresentados via DRA. Então, eu só apresento a DRA para, se eu tivesse levado para o resultado, ao invés de jogar dentro do patrimônio líquido, qual seria o meu resultado? Aí a DRA vem para demonstrar isso ao associado àquele que está utilizando a demonstração contábil. Meu tempo já está perto de finalizar, deixa eu dar uma corridinha aqui para não demorar muito. A demonstração do patrimônio, mutações do patrimônio líquido, terceiro demonstrativo, ela só vai, né, demonstrar aquilo que movimentou dentro do meu patrimônio líquido, minha conta de capital, de reservas, de sobras acumuladas. Então, aportes de capital social, resultado que veio da DSP, que é o resultado do exercício, aquilo que eu destino obrigatoriamente, com base no meu estatuto, nas normas, na Lei 5764, nas determinações do Banco Central, para FATs, fundo de reserva, reversão de fundos, aquilo que fica à disposição da AGO e eventuais ajustes de exercícios anteriores. Eu identifiquei e fiz o ajuste diretamente do patrimônio para adequar algum saldo contábil que estava errado. Aqui é um modelo, então eu tenho a parte do capital, aquilo que é o capital que eu vou integralizar ainda, a reserva legal, o fundo de reserva, as outras reservas estatutárias e as sobras ou perdas acumuladas. E aqui as movimentações. Isso é para quê? É um demonstrativo que a pessoa, quando lê, vai entender como se comportou o patrimônio líquido. O que entrou o que foi sobra que foi distribuída e capitalizada, o que teve de integralização de capital e devolução de capital para os associados, o que eu tive de juro ao capital próprio como despesa e o que entrou efetivamente no meu capital, que eu integralizei, e assim por diante. O que eu reverti de reserva, no caso que eu realizei, o que eu constituí de novas reservas, as obrigatórias, aquilo que vai para o FATS, e assim por diante. Ela serve para isso, para mostrar como se comportou o patrimônio líquido dentro de um período, de um determinado período. Então, as principais análises, né, que aquela pessoa que está vendo a demonstração pode fazer. O perfil das destinações, ver a dimensão de possíveis perdas acumuladas, se estão muito altas, se estão ou não, como é que são o que os movimentos que afetaram o PL, né,
Você pode analisar quais foram os principais impactos daquilo que variou dentro do PL, na conta A ou B, no capital, na reserva, no fundo, né? A resiliência da formação do capital regulamentar. Será que a gente tem uma formação contínua de capital? O cara integralizou uma vez, não integraliza mais, o capital fica parado, não tem um constante aumento desse capital por novas integralizações. Incorporação de saldos por processo de incorporação. Olha que interessante. Eu tenho uma cooperativa, incorpora outra na DMPL, vai me mostrar claramente quais os impactos trazidos no meu capital, nas minhas reservas, nas minhas sobras, daquilo que eu trouxe da cooperativa que eu incorporei. Então, são análises interessantes a serem feitas por meio da DMPL. A DFC é uma demonstração que traz o fluxo de caixa que ocorreu, ele é passado, segregado em atividades operacionais, investimentos e financiamento. Então, você pode fazer de dois modos, o método direto e indireto, né? O mais comum é o método indireto, ele pega as variações de contas patrimoniais e ajusta para calcular parte das sobras, ajusta as sobras pelas movimentações de contas patrimoniais, o ativo e do passivo, soma-se o fluxo de investimentos, o fluxo de financiamentos e chega-se ao fluxo de caixa que foi gerado ou consumido ao longo do ano, né, pela cooperativa. Tá? Ele é interessante porque ele traz algumas informações relevantes. Ele pode mostrar, indicar se tem alguma dificuldade financeira, caso haja um fluxo de caixas negativos, o total final, e pode mostrar se a sua operação, porque o fluxo operacional ele está vinculado à tua atividade operacional, então o cooperado pega, olha lá, o fluxo de caixa operacional está negativo, isso pode ser um indicativo de que a operação não está gerando resultado suficiente. Pode ser um indicativo. E se você observa isso em anos seguidos, você pode começar a consolidar um conceito de que a atividade não está boa, ela não está gerando caixa, ela só está consumindo caixa, e isso é um ponto negativo e tem que ficar em alerta o cooperado quando perceber essa situação. Esse é o demonstrativo, a gente trouxe bem condensado, então a gente traz aqui, nesse caso, teve redução do fluxo de caixa operacional, né? Aqui, desculpa, um aumento ou redução de ativos, aumento ou redução de passivos, aí ele chega no caixa do fluxo operacional. Vejam que no ano ele é positivo, foi negativo só no semestre. Então, aqui ele está gerando caixa pela atividade dele. O de investimentos, aqui geralmente o que tem são inversões que você faz para comprar ativo imobilizado, ativo intangível, investimentos que você possui em outras entidades. E os financiamentos, que são geralmente recursos que você capta dos seus associados. A capitalização do associado, integralização de capital, que vem para a parte de financiamento. E aí eu gero o fluxo de caixa total do final do ano. E aqui eu demonstro, pelos meu caixa equivalente de caixa, eu faço a conciliação dessa movimentação toda com aquilo que eu tenho em caixa equivalente de caixa, a variação que teve de um ano para outro nessa conta. Que é um outro modelo. E as nossas aplicativas, passo aqui rapidamente, como eu falei, tem que ter informações mínimas necessárias para eu entender as demonstrações contábeis, tá? O objetivo dela é esse. Então, ele vai trazer o contexto operacional, a apresentação das demonstrações contábeis, como é que elas estão apresentadas, as composições de saldo, os principais saldos ela vai compor, então, operações de crédito ela vai demonstrar, as operações, inclusive, por nível de risco, conforme a 2082, que está vigente, estabelece. O ativo imobilizado vai abrir a natureza desses ativos, os seus investimentos, captações e empréstimos, como é que está a composição daquilo, os vencimentos, as taxas que eu captei, o patrimônio líquido, a composição, a movimentação, as principais variações. Vai ter uma nota sobre gerenciamento de riscos, risco de crédito, liquidez operacional, que é até obrigatória essa publicação, essa nota. A divulgação de operações com partes relacionadas, CPC 05, é obrigatório fazer também. Eu divulgar aquilo que eu tenho com as minhas partes relacionadas. E composições de receitas e despesas relevantes. Eu pego aquilo que está fechado na DSP e abro na minha nota explicativa para que aquele leitor possa entender melhor como é que compõe. A despesa administrativa, eu vou detalhá-la, como é que ela está composta. Despesa de pessoal, eu vou detalhar como é que está composta e assim por diante. Aquelas são as principais. Não preciso fazer isso para todas, mas as principais. Então, a nota explicativa vai te ajudar
ao ler as demonstrações, para entender melhor os números que estão lá representados no balanço, na DSP, na DMPL, e assim por diante. Era isso, eu dei uma corridinha no final, peço desculpas, porque o tempo ficou apertado, né, para poder concluir o assunto. E agradeço mais uma vez a participação, a presença de todos, né, nesse dia nosso aqui de contribuição com o dia C, e me coloco à disposição aí, viu, Raquel, para responder alguma perguntinha que dê tempo aí, né, e esclarecer um pouco mais a todos que participaram. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Muito obrigada pela apresentação, obrigada também, Diego, pela preparação desse material tão detalhado. Então, desde já, agradeço a todos pela presença, agradeço por mais uma tarde, agradeço os voluntários do nosso dia, o Diego não estou. Então, muito obrigada a todos e até amanhã para quem vai participar das nossas próximas palestras que vão até sexta-feira.